Nós estamos estudando uma série, é o nosso segundo episódio hoje, é uma série sobre obediência. E eu estou gostando muito desta série, porque eu estou aprendendo muito. Deus tem sido muito generoso comigo. E quando o Senhor dá uma ordem, Ele orienta e fala assim, olha, eu quero que você pregue esse assunto, eu tenho entendido que Ele quer mais me ensinar do que a igreja. Ele está me ensinando muito. E eu estou muito contente com o aprendizado que esta série está me trazendo. Vocês vão ter uma ideia de que o assunto é denso, porque é um conteúdo assim bem substancioso, mas não se preocupe, a metodologia usada no sermão de hoje é a metodologia da repetição. Você vai perceber que o conceito vai se repetir com versos diferentes, com ilustrações diferentes, e eu vou estar dizendo a mesma coisa, de maneira diferente, para que esse conteúdo penetre na nossa mente. É um conteúdo importante para a nossa caminhada cristã, muito importante, então nós precisamos de muita concentração e precisamos de muita unção. Eu agradeço muito a oração do meu amigo ancião Lael, que já orou pelo pregador, e eu quero mais uma vez me entregar aqui, fazendo uma prece com vocês. E quero convidar você a fechar os seus olhos. Nosso Pai, o Senhor nos deu a Tua palavra, e o Senhor nos deu a sabedoria, por meio do Espírito Santo, a eternidade, Pai. E esses treinamentos que o Senhor nos dá, por meio da palavra, esses conteúdos especiais que o Senhor apresenta para nós, cada vez que a gente abre a palavra, eles são preciosos. Então dá-nos concentração, dá-nos sabedoria, em nome de Jesus, amém. Na semana passada, no episódio passado, que foi o primeiro episódio, nós destacamos, e eu dei uma tarefinha de casa, eu não sei quantos conseguiram ler o capítulo 79 do livro O Desejado de Todas as Nações. Neste capítulo há uma ênfase muito especial, muito importante, a respeito do papel da obediência na cena do grande conflito. E eu mencionei para vocês aqui na série anterior, nós vimos que Lúcifer acusou Deus de ter sido intransigente ao colocar as suas leis, que ele impôs as suas leis às suas criaturas. Especialmente quando Adão e Eva pecaram no Jardim do Éden, Satanás ele afirmou ter provado e comprovado que a lei não poderia ser obedecida e, portanto, não merecia crédito. Ela não deveria ser considerada, não precisaria ser levada a sério. Nós vimos então um resumo aí da semana passada, que a última questão, pouco antes da volta do Senhor Jesus, a grande questão é se nós podemos ou não podemos obedecer à lei. Se nós podemos obedecer ou se nós continuamos a desobedecer. Esta é a grande questão do grande conflito. Isto constitui o conflito final. Então nós vimos que nesses últimos dias, a grande questão do grande conflito não é se o sangue de Jesus é suficiente para nos perdoar. Não é se Jesus morreu ou não na cruz por nós. A grande questão é se nós podemos obedecer ou se é impossível ao ser humano obedecer. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 5, no versículo 8. Romanos, capítulo 5, verso 8. Diz assim, mas Deus prova o seu amor por nós. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, Cristo não morreu por pessoas santas. Ele não morreu por pessoas obedientes. Ele não morreu por pessoas que acertam em tudo. Ele morreu por pecadores. Isso é muito importante para nós. Então, se somos pecadores, ou à medida em que a gente percebe que somos pecadores, porque todos somos, então nós precisamos
agradecer e apreciar a bondade de Deus em morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora, há um outro texto, queridos, que esse texto é assim, muito, muito importante. Se você está com a sua caneta aí, você precisa anotar. E se você não trouxe a sua caneta, digite esse texto. Romanos ainda, no capítulo 4, versos 4 e 5. E eu vou ler numa versão que para mim ficou mais claro entender, que é a Nova Versão Internacional. E esse texto é um texto do apóstolo Paulo, e ele diz assim: ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida, ou seja, como direito. Então imagine, você trabalhou durante um mês inteiro para o seu patrão, ok? E foi combinado que você receberia um salário de R$ 2.500. E você trabalhou arduamente, cumpriu o seu papel o mês inteiro. No final do mês, o patrão te paga R$ 2.500. O patrão não foi bonzinho com você. O patrão não lhe fez favor. O patrão não lhe deu graça. Você pode ter gratidão em seu coração por ter recebido esse emprego, mas aquele salário é merecido por você. Você tem direito sobre ele, porque afinal você cumpriu com o seu papel, que era trabalhar os 30 dias. E você trabalhou os 30 dias. E o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte: ele usa isso para comparar a maneira como nós, às vezes, queremos trabalhar por nossa salvação. Ele diz assim: ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. É um direito. É um direito seu. O patrão te deve, porque você trabalhou. Agora, olha a comparação que ele faz agora com a nossa relação com Cristo. No verso 5, ele diz assim: todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, a sua fé lhe é creditada como justiça. Então preste atenção nisso. Você está trabalhando ou não está trabalhando por sua salvação? Se você está trabalhando por sua salvação, Cristo, ao dar a salvação para quem trabalha, ele só está pagando uma dívida. Mas Cristo não nos deve nada. Porque afinal, queridos, o que nós merecemos é a morte. Se você está trabalhando por sua salvação, ou seja, eu preciso obedecer à lei, porque eu preciso ser salvo, eu quero a bênção de Deus, eu quero a graça de Deus, eu quero que o Senhor me proteja, se eu não estiver na lei, o Senhor não vai me amar, o Senhor não vai me querer. Você está trabalhando por sua salvação, então se você recebe a salvação, é mérito seu. É uma dívida que Deus deve para você. E isso é impossível na obra da salvação. Impossível. Então o texto 5 nos dá um conselho: aquele que não trabalha, glória a Deus, por aqueles que não estão trabalhando por sua salvação, porque não tem trabalho que a gente faça que nos torne merecedores da graça de Deus. Aqueles que não estão trabalhando, mas confiando em Deus. Então, ao invés de trabalhar por nossa salvação, o Senhor nos convida a confiar em Deus para a nossa salvação. Salvação se ganha com confiança em Deus e não por obras que a gente consegue praticar. Aqueles que não trabalham, mas que confiam em Deus. E aí dá uma descrição aqui, irmãos, eu gosto dessa descrição. O apóstolo Paulo, ele é muito inteligente. E ele coloca aqui nesse contexto uma frasezinha: esse Deus que você confia, que justifica o ímpio. Então você é um ímpio. Você comete pecados que te tornam assim, ímpio, e você fala assim: puxa vida, eu estou agindo igual um ímpio. Bem-vindo, porque o Senhor justifica exatamente o ímpio. Ele não justifica aquele que não é ímpio, porque os sãos não precisam de médicos, disse Jesus, e sim os doentes.
O Senhor veio para justificar o ímpio, e a nossa fé nele, a crença nele, o exercício da fé nele. E eu ainda vou falar nesse episódio aqui um pouquinho sobre a fé, a despeito de já ter feito 2 séries sobre fé. Eu quero repetir esse conceito, porque se esse conceito não entra na nossa mente, a gente tem dificuldade de entender a graça de Deus e entender a respeito da obediência. Então a fé é que imputa ou acredita para nós a justiça. A justiça é creditada por meio da fé, da confiança nele, não por meio do trabalho, não por meio da obediência, não por meio de obras e de fazer coisas boas. Isso, irmãos, precisa estar muito claro para a gente, muito claro. Quando um pecador é tocado pelo Espírito Santo e ele se aproxima de Deus, ele é recebido por Deus da maneira como ele é, assim como ele está. Ah, pastor, mas eu já fiz muita coisa errada. Do jeito que você está. Ah, pastor, mas eu continuo fazendo coisa errada. Do jeito que você é. O pecador, quando se aproxima de Deus, ele se aproxima e ele é recebido do jeito que é. Por quê? Por causa da reconciliação com Deus que houve em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Não é por conta dos nossos pecados ou acertos, é por conta do sacrifício de Cristo Jesus. Deus aceita os pecadores que vão a Ele, assim como eles estão, sem precisar pagar, sem precisar trabalhar, e pasmem, sem precisar obedecer. Porque a obediência é o trabalho, as obras humanas são o trabalho. Então Deus não quer que você obedeça para ser recebido, para merecer o amor dele, porque não tem obediência que a gente consiga produzir que agrade o coração de Deus. As nossas melhores obediências, elas são chamadas por Deus de trapos de imundícia. Os nossos melhores atos, os mais nobres, eles são considerados por Deus como trapos de imundícia. A palavra de Deus deixa claro no livro de Hebreus que o justo viverá da fé. É somente da fé. E eu trago aqui um texto que eu mostrei algumas vezes já para vocês aqui em séries anteriores ao tratar de graça e fé, que esse texto precisa ficar dentro da nossa mente, Efésios 2, versículo 8, que diz assim: portanto, pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé não vem de nós não produzimos fé, nós recebemos como um dom de Deus, e Deus concede o dom da fé para todos os seres humanos. Todos nós recebemos uma porção de fé, nós somos salvos pela fé. Aí tem Romanos capítulo 1, abra sua Bíblia nesse texto, Romanos capítulo 1, versículo 5, Romanos capítulo 1, versículo 5, eu terminei o episódio passado com esse texto, que diz assim: por meio dele, quem é ele aqui? Jesus, e por causa do seu nome, nós recebemos graça e apostolado para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem pela fé. Então a salvação é pela fé, de graça pela fé, e a obediência é de graça pela fé também. Algumas vezes nós fazemos uma separação, uma dicotomia entre fé e obras, dizendo assim: nós temos que aceitar a Jesus pela fé, mas temos que produzir as obras. O que são as obras senão obediência?
Mas o texto aqui está dizendo que a nossa obediência também é pela fé. Então a salvação é pela fé e a obediência também é pela fé. E eu quero trabalhar um pouco esse conteúdo de hoje, como é viver pela fé na prática. Como é que esse método de Deus de nos ensinar a obedecermos com base na fé que Ele nos dá dentro do nosso coração. Talvez esse pensamento de obediência pela fé seja novo para muitos de nós, como foi para mim quando eu aprendi. E eu, irmãos, fui ensinado desde novo na igreja a valorizar muito a obediência como caminho para a salvação. Eu fui ensinado a obedecer para ser salvo. E aqueles que não obedecem não são salvos. E nós já vimos na semana passada o quanto que Deus valoriza a obediência e o quanto a obediência é necessária, é requerida. A grande questão é como ela processa, como é que ela ocorre na nossa vida. A obediência é pela fé, sem nenhuma outra coisa. A obediência é unicamente pela fé. Como diz o texto, o justo viverá pela fé. Certo? Mas como fazer isso? Deus tem um método. E o apóstolo Paulo trouxe uma comparação de métodos. Ele pegou um método fácil de nós entendermos, para entendermos aquilo que a gente tem mais dificuldade. E esse método está em Colossenses capítulo 2, no versículo 6. Colossenses capítulo 2, versículo 6. Diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Como é que nós recebemos Jesus? Pela fé. Ninguém recebe Jesus sem crer nele. Ninguém recebe Jesus. O Espírito Santo começa a trabalhar em nosso coração. O céu inteiro, irmãos, está operando a nossa salvação. Os anjos estão criando oportunidades, estão colocando pessoas, estão colocando mensagens, uma música, estão colocando a palavra, um filme, alguma coisa que toca o nosso coração, um enredo, uma pessoa, uma circunstância. O Espírito Santo está tocando em nós, a palavra de Deus está sendo pregada para nós, e o Espírito Santo está tocando o nosso coração, e Ele coloca fé em nós, e Ele começa a estimular esta fé, Ele começa a trabalhar para que a gente exercite essa fé. Então, tudo vem de Deus. Deus coloca a fé, e Deus começa a estimular o exercício dessa fé, e no exercício da fé, a gente passa a conhecer o autor da nossa fé, que é Jesus Cristo, e quando nós recebemos Jesus pela fé, o apóstolo Paulo diz: assim como você recebeu e só foi pela fé, ande nele também pela fé. Andar em Jesus pela fé, não pelas obras. Nós não podemos receber Jesus pela fé e agora andar nele com base nas obras. Agora eu tenho que agradar a Jesus, eu tenho que fazer a vontade dele. O Senhor nos dá aqui o verdadeiro exercício. Então, quando nós vamos a Jesus em busca de perdão, devido ao sacrifício dele que ele efetuou na cruz por nós, ele nos aceita como somos. E não só isso, a cada dia ele continua fazendo a mesma obra para que nos sintamos aceitos por ele. E ele se aproxima de nós outra vez, e outra vez, e outra vez, e continuamente. Cada vez que eu aceito ele fazer essa obra em mim, ele me assegura da salvação que está firme nele, e andando com ele, eu sou salvo. Gosto demais do texto que a gente tem estudado nos momentos a sós com Cristo, que diz: aquele que tem o Filho tem a vida. Ter Jesus, simples assim, é o que a gente precisa. Ele faz tudo o resto. Quando a gente vai a Jesus, aceitando a salvação, nós precisamos reconhecer que o método dele,
que é a fé, também é o que nos faz permanecer e crescer na graça. O mesmo método, andando em obediência pela fé. Olha o que Ellen White diz no livro O Desejado de Todas as Nações, na página 472. Ela diz assim: quando conhecermos a Deus, como nos é dado o privilégio de conhecer, a nossa vida será contínua obediência, mediante o apreço do caráter de Cristo, por meio da comunhão com Deus, o pecado se nos tornará aborrecível. Como é que se resolve o problema do pecado? Somente por meio da comunhão com Deus. E a grande falácia de obedecermos sem fé é tirarmos Deus da nossa vida, achando que a simples prática da religião seja suficiente para nos manter firmes nos caminhos do Senhor. E passamos a obedecer parcialmente à lei de Deus, sem nos importarmos com o que Ele quer nos orientar no nosso dia a dia, e achamos que estamos bem. E o pior de tudo, como os fariseus, somos capazes de bater no peito e nos acharmos superiores aos nossos irmãos. Não é esse tipo de vida que o Senhor oferece para nós. É unicamente pela fé que somos capazes de guardar os mandamentos de Deus. A obediência pela fé é a única espécie de obediência aceitável que existe para Deus. Quando conhecermos a Deus, diz Ellen White, não é o nosso grandioso esforço para nos tornarmos aceitáveis a Deus que faz com que nós sejamos aceitáveis. Não é o nosso grandioso esforço para obedecer que nos torna obedientes. Mas é receber continuamente o toque de Deus e responder a esse toque pela fé, mediante contínua comunhão com Ele. É muito importante ficar claro para nós que nenhum de nós pode obedecer. E semana passada eu li vários textos, um atrás do outro, sobre a importância de obedecer. E hoje eu vou ler vários, um atrás do outro, dizendo que a gente não consegue obedecer. E agora vamos entrar em parafuso, né? Se a obediência é tão importante e a gente não consegue obedecer, qual é o caminho da obediência? Certo? Primeiramente, nós temos que entender que não é o ato de pecar que nos torna pecadores. É a natureza pecaminosa. Nós somos pecadores desde que nascemos. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, verso 19. Esse é o primeiro texto. Romanos, capítulo 5, verso 19. Eu vou ler vários textos na sequência, talvez não dê tempo nem de você folhear a sua Bíblia por uma questão de tempo da nossa mensagem de hoje, tá? E depois eu posso inclusive mandar esse PDF para vocês terem acesso para estudar em casa com mais calma, mas eu vou ler numa sequência aqui, mas vai anotando, vai me procurando rapidinho aí, e você vai acompanhando. Olha o que diz: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um só, muitos serão feitos justos. Qual foi o único homem que é dito aqui? O primeiro Adão. Pela desobediência de Adão, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos são feitos justos. Entende? Então, pela desobediência de Adão, nós já nascemos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 10. Não há um justo, nenhum sequer. Nós lemos esse texto completo aí na semana passada. 1 João capítulo 1, versículo 8. Se dissermos que não temos nenhum pecado, a nós mesmos nos enganamos. Efésios capítulo 2, versículo 3. Somos por natureza filhos da ira. Romanos capítulo 7, versículo 18. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, diz o apóstolo Paulo.
Romanos capítulo 8, verso 7 agora. A inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Nós temos uma inclinação da carne, uma inclinação para o pecado, que não se sujeita a Deus. E no capítulo 14, verso 4 de Jó, faz uma pergunta para a gente: quem do mundo tirará o puro? E ele responde: ninguém. No livro Caminho a Cristo, queridos, na página 18, Ellen White diz assim: é-nos impossível por nós mesmos escapar ao abismo do pecado em que estamos mergulhados. O nosso coração é ímpio e não o podemos transformar. Alguém tem dúvida aqui de que esse verso aqui é verdade? Quantas tentativas já tivemos? Quantas vezes nós já tentamos e fracassamos? Quantas promessas não cumpridas? Quantas vezes tomamos decisões e avançamos um pouco e depois retrocedemos, e avançamos um pouco e retrocedemos, e aí a gente conclui: eu estou fraco na fé. Eu estou fraco na fé. Queridos, quando a gente vive isso, a gente está dizendo assim: o Senhor não é capaz de me salvar. E é verdade que o Senhor não consegue salvar aquele que não o busca, aquele que está tentando salvar sozinho. Então o Senhor fala assim: pare de tentar se salvar. Me busque, esteja comigo, ande comigo, deixe que eu te salve. Pare de tentar obedecer. Você vai fracassar de novo. Pare. Eu sei que você é desobediente. Eu sei que você é corrupto. Eu sei que você é ímpio. Eu sei que você é mau. Pare. Eu te aceito do jeito que você está. Não importa. É impossível. Você não vai conseguir se transformar. Queridos, se o nosso coração é ímpio, se nós não podemos transformá-lo, então como nós podemos obedecer? Se em nossa carne não habita bem nenhum, diz o apóstolo Paulo, como é possível obedecer? A conclusão é: nós não podemos obedecer. Agora, a grande questão é que a obediência é o grande tema do grande conflito, especialmente nos últimos dias. E o livro de Apocalipse, capítulo 14, versículo 12, diz o seguinte: que aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Se nós não conseguimos obedecer à lei de Deus, mas os santos são chamados daqueles que obedecem à lei de Deus, como é possível termos uma vida de obediência? Queridos, unicamente indo a Jesus, reconhecendo a nossa incapacidade, aceitando-o pela fé, é que somos reconciliados com Deus e habilitados para a boa obra de justiça e obediência requerida por Ele, somente indo a Jesus Cristo. E eu quero aqui, irmãos, fazer uma separação dessas duas frases, para que de maneira didática a gente se aprofunde um pouco mais no que o Senhor está nos dizendo essa noite. E esse texto está nos falando duas grandes verdades, duas grandes características que eu quero dizer sobre os santos dos últimos dias. E diz aqui que os santos que vão estar em pé diante do Senhor, eles são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e são aqueles que têm a fé de Jesus. Eu quero inverter, em vez de começar por aqueles que guardam os mandamentos de Deus, eu quero inverter um pouquinho e vamos começar com aqueles que têm a fé de Jesus. E o texto diz: os que guardam a fé de Jesus. Porque guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Quem é que guarda a fé de Jesus? Quando você vai guardar alguma coisa, como é possível guardar algo? Só é possível guardar algo que você recebeu, que você tem. Então, antes de guardar a fé de Jesus, nós precisamos ter a fé de Jesus. E como é que a gente recebe a fé de Jesus? Abra sua Bíblia nesse texto.
Texto de Romanos, capítulo 12, versículo 3. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Esse texto, ele também é muito importante, porque ele menciona aqui, ele deixa claro para a gente aqui, como é que o Senhor derrama em nosso coração a fé. E diz assim: porque pela graça que me foi dada, eu digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Olha só essa parte agora. Segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ninguém precisa dizer que não tem fé, pois o Senhor diz aqui que Ele concedeu uma medida de fé para cada pessoa. Cada pessoa recebeu uma quantidade de fé. A grande questão está no exercício dessa fé. Quanto mais exercitamos a fé, mais a fé se desenvolve. Deus concede esta fé. A parte que nos corresponde é exercitá-la, assim como o corpo precisa ser exercitado para se desenvolver. Nós recebemos de Deus a fé. Agora tem uma outra frase também. Essa frase de Apocalipse 14 diz: aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Quem é que guarda os mandamentos de Deus? Aqueles que receberam o mandamento de Deus. E como é que Deus dá os mandamentos para a gente? Como é que Ele faz isso? Como é que a gente recebe os mandamentos? Também das mãos de Deus. Então é o Senhor que derrama a fé e é o Senhor que derrama os mandamentos em nós. Dele vem a fé e dele vem os mandamentos. Aí o Senhor fala assim: bem-aventurado aquele que guarda, aquele que valoriza aquilo que eu estou dando. Eu estou dando para você a fé e eu estou dando para você os meus mandamentos. Se você valorizar o que eu estou te dando, você vai guardar, você vai exercitar e eu vou te desenvolver. Há um texto maravilhoso em Hebreus, no capítulo 8, versículo 10, que diz assim: quando este tempo chegar, diz o Senhor, eu farei com o povo de Israel esta aliança, e eu porei as minhas leis na mente deles, e no coração deles as escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Como é que a lei de Deus é dada a nós? O próprio Senhor escreve a sua lei no nosso coração. Ele fala assim: eu vou colocar a minha lei na sua mente, eu vou escrever a minha lei no seu coração. E então eu serei seu Deus e você será o meu povo. A fé nós recebemos de Deus e a lei recebemos também. O que fazemos com aquilo que recebemos é a grande questão. Deus precisa nos dar os mandamentos antes que a gente consiga guardar, antes que a gente possa guardar. Ele precisa nos dar esses mandamentos, escrevendo o mandamento em nosso coração. O apóstolo Paulo escreveu na carta aos Coríntios, livro de 2 Coríntios, capítulo 3, versos 2 e 3, o seguinte: vós sois uma carta escrita em vosso coração, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por vós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedras, mas em tábuas de coração de carne. O Senhor escreveu, sim, os 10 mandamentos em tábuas de pedra, lá no passado, quando saíram do Egito. Mas o Senhor diz assim: de nada vale essas leis estarem escravadas na pedra, eu quero escrever no seu coração. E não é num coração de pedra, é num coração de carne. Então Ele dá um coração de carne e Ele escreve no nosso coração a sua lei. O salmista Davi entendeu isso quando ele escreveu um capítulo inteiro, o maior capítulo da Bíblia, 119, o Salmo 119. Ele escreveu um capítulo inteiro sobre a lei. Ele diz assim: eu escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti.
Então, quando a palavra de Deus é escrita em nosso coração, quando ela é escrita, quando ela é anotada, então o Senhor prepara o nosso coração para não pecar contra Ele. Quem é que faz isso? O Senhor. Aqueles que são dos últimos dias, os santos, são aqueles que guardam. Faz como Davi: eu escondi, eu guardei, eu considerei precioso. É precioso demais isso. Eu quero isso, eu decidi isso, eu aprecio, eu quero isso. A palavra de Deus é escrita em nosso coração pelo dedo de Deus. É um processo interessante, irmãos. E nessa parte final, eu queria fazer uma ilustração com vocês aqui. Vamos supor que então o Senhor começa a escrever no nosso coração. E Ele escreve assim: olha, Valmir, não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. E aí eu recebo aquilo. Eu recebo no meu coração. E eu permito que Ele me conduza em não apreciar outros deuses além dEle. E à medida que eu deixo Ele fazer isso, Ele vai me habilitando, Ele vai me preparando, Ele vai me dando forças, me dando vitórias, Ele vai me tornando obediente. E Ele escreveu, e eu estou de acordo com o que Ele escreveu. E Ele continua escrevendo. E Ele escreve o que está lá em 1 Pedro 5, Ele diz assim: portanto, Valmir, humilhe-se debaixo da minha poderosa mão. E eu, sim, Senhor, e eu me humilho diante dEle. E Ele fala assim: Valmir, me humilhe aqui para que eu te exalte no devido tempo. Lance sobre mim, Valmir, a tua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. E aí, então Ele vai me ensinando a depender dEle, e eu aceito que Ele seja o meu protetor, eu aceito que Ele me conduza. Então Ele continua escrevendo, e essas escritas, queridos, a grande maioria do que o Senhor quer escrever em nosso coração está aqui na palavra. E esse escrever de Deus é por meio da meditação da palavra. E agora eu estou meditando e o Senhor está escrevendo: Valmir, vá até os seus vizinhos e faça discípulo. E eu falo: Senhor, mas só um pouquinho, Senhor. Eu não estou de acordo, não escreva isso agora, não escreva agora. Eu tenho estado muito ocupado, eu estou cuidando da minha vida, eu estou começando a minha carreira agora, eu estou no novo emprego agora, Senhor, está difícil para mim, eu estou com problemas financeiros aqui, eu tenho que trabalhar em 2, 3 empregos, e o Senhor escreve isso no meu coração. E eu falo: não, por favor, não escreva. E todas as vezes em que eu uso o livre-arbítrio, não permitindo que o Senhor escreva a sua lei no meu coração, aquilo que foi escrito é apagado. Não porque o Senhor, tá bom, vou apagar, não é. É porque o meu coração apaga aquilo que o Senhor já escreveu. O Senhor vai de novo voltar a tocar o meu coração, para que eu permita que Ele escreva a sua lei. Todas as vezes que for necessário, Ele não vai desistir da gente. Ele não vai desistir de você. Ele vai ficar ali, tocando o seu coração. E aí você lembra de vários textos: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, eu entrarei na sua casa. Eu vou dirigir sua vida. Ele vai tentar, Ele vai ficar ali, vai ficar. Mas todas as vezes que eu rejeito, o Senhor retira, porque Ele respeita as nossas decisões. Ellen White tem um texto interessante no livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, que Deus trabalha conosco ponto a ponto.
E quando a gente permite que Ele trabalhe naquele ponto, Ele se aprofunda naquilo e Ele nos dá vitórias grandiosas. Mas quando Ele chega num ponto em que a gente resiste, que a gente não entrega, Ele para, Ele se retira e Ele diz para os seus anjos: deixai-o, deixe-o sozinho. E agora os anjos afastam, o Espírito afasta. E Jesus Cristo contou uma parábola certa vez, que Ele disse que quando a gente deixa a casa vazia, e a casa vazia sem o Espírito Santo, sem os anjos cuidando de nós, o diabo vem com um monte de demônio, e o nosso estado se torna pior do que antes. E eu entendo isso, irmãos, ao fazer esse estudo, porque aquilo que Deus já estava me conduzindo, eu perco. E antes, eu até vinha na igreja, antes eu até guardava o dia do Senhor, eu era fiel ao Senhor, eu não ia em alguns lugares para me embebedar, para fazer arruaça, mas quando eu resisto a algum ponto, eu retrocedo tanto que esses valores que antes eu tinha, agora eu não tenho mais. Acabou, já não está mais no meu coração. E essas sucessivas resistência ao Espírito pode redundar no apagamento do Espírito e o pecado imperdoável, que é a rejeição do Espírito Santo. E Ele é o único que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ao estudarmos a lei em Jesus Cristo, que guardou todos os mandamentos do Pai, nós então vamos nos submetendo a Cristo, voluntariamente, e quanto mais nos submetemos, mais nós permitimos que Ele escreva em nosso coração. Não é uma questão de ir obedecer à lei, é uma questão de nos submetermos ao que Cristo está fazendo em nós, porque é Cristo que obedece dentro de nós, porque quando Ele está lá no comando, a tentação vem, e quem abre a porta não é mais o meu eu, é o próprio Cristo, e Cristo não pode ser tentado. E Satanás tenta, mas é Cristo que responde. E Cristo fala: não, aqui não, porque Ele está no controle, é Ele que dá a vitória. Então você obedece, mas é Cristo que está obedecendo dentro de você. É a única maneira de sermos obedientes a Deus. Há duas maneiras de olharmos para a lei de Deus. Nós podemos olhar para a lei como um código. Sem Cristo a gente olha como um código: não matarás, não adulterarás, não faça isso, não faça aquilo, não coma isso, não coma aquilo, chegue assim, faça assim, não se vista assim, pare de usar isso. São códigos sem vida, pesados. Mas observem a diferença entre olhar a lei de Deus como um código rígido e olhar para a mesma lei como uma ordem de Cristo que te ama e te faz promessas de vitória. Sabe por que eu digo promessas de vitória? Porque há um texto no livro de 2 Pedro, capítulo 1, versículos 1 a 4. Vamos ler esse último texto. 2 Pedro, capítulo 1, versos 1 a 4. Olha o que diz esse texto. Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta a vocês, que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus, o nosso Deus e Salvador. Olha só o que ele está falando. Ele está falando de graça, justiça em Jesus. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz, à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Deus, verso 3, com seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si e por meio da sua glória e excelência. E por causa da sua glória e da sua excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas, e são elas que permitem a você participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. O apóstolo Pedro aqui, ele trata a lei de Deus, os ensinos de Deus, de preciosas promessas, que são as únicas capazes de nos tornar participantes da natureza divina e escaparmos da corrupção.
Então, quando a gente vê a lei não matarás, esta lei ela pode ser uma lei rígida, fria, sem Cristo. Mas quando lemos esse mandamento em Cristo Jesus, simplesmente como uma promessa viva que Ele nos faz, em outras palavras, a gente olha para esse mandamento diferente, porque com Cristo a lei se torna uma viva promessa, mais ou menos assim: filho, permaneça em mim, permita que eu escreva a minha lei no seu coração, e eu prometo a você que você não vai matar. É diferente olhar a lei assim? Eu prometo te dar vitória. Permita eu estar contigo, permita eu escrever em você a sua lei, e você não adulterarás, e você não vai roubar, você não vai dizer falso testemunho, você vai amar os seus inimigos. A lei se torna positiva em Cristo Jesus. O inimigo quer deturpar a lei, como se a lei fosse má, como se a lei fosse pesada, como se fosse uma intransigência de Deus. É uma promessa maravilhosa que nos dá liberdade. Nós não podemos por nós mesmos deixar de odiar o nosso irmão. Isso significa quebrar o sexto mandamento. Nós podemos até cometer maledicência contra o nosso próximo. Então nós descobrimos essa preciosidade de Jesus. E quando o Senhor escreve com o seu Espírito em nosso coração, Ele diz assim: filho, eu tenho uma promessa para você, receba, você não vai mais matar, porque eu estou contigo. Nós podemos olhar para a lei como um código rígido, como não furtarás, ou a gente pode olhar como uma promessa. Eu sei que você é alguém que rouba, você tem roubado muito, mas eu tenho uma promessa para te fazer: em mim você não roubará mais. Você quer vencer? É só em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a lei viva. Ele viveu a lei é Ele, é o caráter dele. Receba Cristo na sua vida e você vai receber a sua lei. Receba Cristo e o Espírito Santo, que é o outro Consolador, o outro da mesma espécie, vai habitar em você, vai quebrantar e vai te levar a um patamar totalmente novo. Quero ler esse texto, ele foi impactante para mim, que diz assim: ter a lei escrita no coração consiste simplesmente em ter Cristo habitando em nós. Mas como é difícil obedecer à lei. Sabe por quê? Porque é difícil se submeter a Cristo. Se você está tentando obedecer a lei sem Cristo, é melhor que você não faça isso. Porque além de perca de tempo, Deus tem nojo de quem faz isso. Essas mensagens, irmãos, têm trazido muita esperança ao meu coração. Porque eu sei quão pecador eu sou. E quão difícil é para mim ser fiel a Deus em tudo o que Ele deseja. Mas nessa madrugada, na vigília, a gente tem tido uma vigília por mês, ali na associação. Estamos buscando o Espírito Santo. Eu estava olhando para o céu, e eu falei exatamente isso para Jesus. Falei: Jesus, eu tenho tentado mudar o meu cardápio e tantas vezes eu fracassei. Eu não vou tentar mais. Eu desisto. Eu tenho tentado ser constante nos meus exercícios diários. Eu sei que preciso fazer isso, porque o meu corpo é o templo do Espírito Santo, mas eu desisto, eu não vou fazer. Eu não consigo fazer. Eu tenho tentado tantas coisas. Deus sabe. Mas hoje de manhã, pela graça do Senhor, eu desisti de tudo isso. Irmãos, eu estou fazendo uma confissão diante da minha igreja, como pastor de vocês. Eu não quero mais tentar obedecer a Deus, porque eu nunca vou conseguir.
Mas hoje de manhã, eu decidi permanecer em Cristo. E eu falei: ó Espírito Santo, aquilo que eu não consigo fazer, faça por mim. Escreva tudo no meu coração. Escreva onde eu devo ir. Escreva o que eu tenho que falar. Escreva o que eu tenho que fazer. Escreva tudo, Senhor, tudo. As decisões mais difíceis e complexas, escreva, porque eu sei que o Senhor, ao escrever, vai me dar poder para fazer. E eu só quero fazer aquilo que o Senhor colocar no meu coração. Eu queria incentivar você a parar de lutar e decidir se submeter a Cristo. É a única luta que a gente precisa fazer: submeter-nos a Cristo, fazer uma entrega, não de coisas. Ele não quer que você entregue as coisas. Tudo bem, é bonito, e a gente tem que entregar assim, aquele DVD, aquele CD, aquela pornografia, aquela coisa que está acabando com você. Entregue sim a carteira de cigarro que está no seu bolso, entregue as bebidas, entregue as roupas profanas que faz você expor o corpo, entregue. Mas não é isso que Ele quer. Ele quer o seu coração. Ele quer sua vida. Porque se entregarmos o nosso coração, tudo isso vem junto. Tudo vem junto. Porque essas coisas estão dentro do nosso coração. A gente fica entregando as coisas e não entrega o coração. Depois a gente pega tudo de volta. Não é assim? Cansei de fazer isso, irmãos. Por isso que eu falei para ele hoje: não vou mais fazer. O Senhor vai pegar o meu coração e o Senhor escreve nele o que o Senhor quiser. Eu quero meditar na tua lei, amar tua lei, amar tua palavra. E eu sei que Deus ouviu a minha oração, e Ele ouve a sua, porque é o que Ele mais quer fazer. A salvação não é uma questão de parar de fazer ou continuar fazendo. Não é uma questão de ganhar um ponto porque fez, ou perder um ponto porque não fez. A salvação é Cristo em nós. E quando Cristo entrar em nós, Ele escreve a sua lei em nós, e Ele é glorificado pela obediência que Ele produz em nosso coração. Mas essa noite eu quero lhe perguntar: alguém aqui está querendo renovação na sua vida? Essa manhã, irmãos, Deus me deu um presente maravilhoso, e todo dia Ele quer dar isso: renovação. Você quer renovação? Você quer restauração? Ser restaurado por Deus? Eu quero orar por você. Nós vamos cantar uma canção ainda. Desculpe ter extrapolado hoje o tempo. Eu já sabia que a mensagem era um pouquinho mais densa do que o normal, mas nós estamos aqui para que o Senhor escreva em nosso coração a sua lei, né? Se você quer, eu gostaria que você cantasse essa música em pé. E ao ficar em pé agora para cantar, você vai estar dizendo: Pai, eu quero que o Senhor me restaura. Toma o meu coração e escreva a sua lei em mim. Quando a gente começa a viver isso, a gente olha para as pessoas diferentes. Porque não cabe mais o julgamento por conta das atitudes dela. A única coisa que temos que fazer é ajudar nossos irmãos a estarem em Cristo Jesus. Você quer cantar em pé? Para tomar essa decisão? Fique em pé, cante. Restaura. E vamos pedir que o Senhor nos restaure por completo. Restaura meu ser, restaura
meu viver, restaura minha desilusão, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, restaura. Restaura meu ser, restaura meu viver, restaura minha consagração, restaura meu quebrantado coração, restaura meus sonhos, restaura os meus planos, Senhor, restaura minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor, a Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, restaura. 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 Poderoso Pai, louvado seja o Teu nome pela obra grandiosa que o Senhor está fazendo em nós. Ao olharmos para nós, Senhor, a gente não vê nenhuma chance. Mas quando a gente contempla a Tua maravilhosa obra, o Teu grande amor, a Tua aceitação em Cristo Jesus, quando a gente contempla o que Jesus fez na cruz do Calvário por nós, quando a gente compreende que é o Senhor quem dá a fé, é o Senhor quem escreve as Suas leis em nosso coração, é o Senhor quem opera o querer e o realizar em nós. Isso nos anima, Pai.
nos enche de esperança, porque nós podemos ser salvos em Cristo Jesus. Obrigado pela salvação que há em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está salvando tantas pessoas. Ó Senhor, eu pude ver nos olhos de muitas pessoas aqui essa noite a esperança da salvação em Cristo. Obrigado por testemunhar disso, Pai. De ver o Senhor operando a salvação dos nossos adolescentes, nossos jovens. Escreva a Tua lei no coração de todos nós. Salva as nossas crianças. Nos ajude, Senhor, a não lutarmos a luta errada de tentar obedecer sem Cristo, mas nos ajude a nos submetermos, nos entregarmos a esse poder transformador. Louvado seja o Teu nome, glorificado seja o Teu nome. Por Jesus, amém, Senhor.